Quais os custos para a realização do inventário, incluindo impostos, custas e honorários? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui com a gente teremos a participação do sócio-diretor do Grupo SP Imóvel, Marcel Toledo. Seja bem-vindo em nosso bate-papo. Oi, Fabiana. Nosso convidado de hoje é o advogado Fábio Tancredi. Ele que advoga na capital de São Paulo e tem experiência em casos de inventários de compra e venda de bens de imóveis. Doutor Fábio, seja bem-vindo em nosso bate-papo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Fábio, afinal, quais são os custos para a realização do inventário, incluindo impostos, custas e honorários? Bom, primeiro a gente precisa definir a situação, duas situações, né? O universo de herdeiros e o universo de bens. O inventário nada mais é do que a liquidação do ativo e passivo que existia na pessoa do falecido, né? Na pessoa falecida, e fazer a distribuição ou a partilha entre os herdeiros, né? Faz o pagamento de todas as dívidas e o saldo é distribuído e partilhado entre os herdeiros. Então, isso vai variar bastante de acordo com essas situações. E outro ponto é se também o inventário vai ser por via judicial ou por via extrajudicial, tá? E se envolvem... O extrajudicial em cartório de notas, para até ficar claro. Extrajudicial em cartório de notas, exato. Uma escritura por escritura pública. O extrajudicial por escritura pública. Em ambas as situações é obrigado a assistência, né, ou a participação de advogado assistindo os herdeiros e os interessados. Em todas elas tem os custos ou de cartório ou custos judiciais, né? Então, em São Paulo tem uma tabela de custas, que ela é conforme o patrimônio, então até R$50 mil é um valor, de 50 a 500 mil reais outro valor, e de 500 mil acho que a 2 milhões e meio outro valor, e acima de 2 milhões e meio um outro determinado valor de custas, calculado em UFESPs. E no extrajudicial é o valor da escritura, e o valor da escritura a gente considera o Montemor, que é o patrimônio total, o valor de avaliação do patrimônio total do falecido é o que vai atribuir as custas judiciais e as custas do cartório. No caso dos imóveis, se usa qual índice, no caso? Seria o valor de mercado? A lei do ITCMD diz que o valor de mercado dos bens que serão inventariados. Então você tem veículos, você pode ter máquina, você pode ter obra de arte, você pode ter joias, você pode ter todo tipo de bem que vai ser levado ao inventário. Os imóveis, a gente tem atribuição de valor que, em geral, as prefeituras fazem. Aí, o que acontece? O cálculo do imposto causa-mortes, que é o imposto que incide nos inventários, esse imposto ele é estadual. Então, cada estado no Brasil tem a sua própria legislação que define a forma de avaliação e de recolhimento dos seus tributos. Em alguns estados ela é progressiva, vai de 4% até 8%. Quanto o maior o valor do imóvel? Ou o maior valor do patrimônio em si. E os critérios de avaliação também são variados, né? Então, vira uma bola de neve se tiver bens em diversos locais, os custos aumentam demasiadamente porque você tem que fazer o cálculo do imposto por estado. Os imóveis eu tenho que calcular em cada estado. Vai recolher por estado também, obviamente. Os outros bens eu posso fazer a avaliação no local que eu for realizar o inventário. Então, até existe essa situação de ir para um estado onde o valor é menor, e eu vou pegar um extrato bancário e calcular sobre o imposto, né, um saldo de extrato bancário, e vou calcular o imposto de um outro estado. Tem estados que têm critérios de avaliação, por exemplo, de empresa. Então,
a fazenda do estado vai lá e faz uma avaliação comercial de uma empresa para poder atribuir o valor dela, para ver o valor das cotas, para então calcular o imposto. E aí existe as prefeituras, né? Um dos critérios é o valor de mercado ou o valor venal do imóvel. E no caso aqui ainda tem o valor venal. Em São Paulo, na capital, temos o valor venal de referência. Então, quando for calcular o imposto, a lei determina que seja... É que o valor de mercado, em geral, como supera, as pessoas acabam colocando o valor venal de referência que é menor do que o valor de mercado. Existem situações até que o valor venal de referência é maior do que o valor que vale o bem, mas é mais incomum. Então, esses custos, né, o custeio do inventário vai variar de acordo com esse universo de bens. Aí, em geral, assim, o inventário judicial, né, tem esse valor das custas judiciais conforme o patrimônio, que é escalonado. O imposto é 4% no estado de São Paulo sobre todo o patrimônio. Lembrando que se é inventário que tem viúva, né, então a meação, né, que é do viúvo ou da viúva, não incide imposto, né, porque é meação. A meação até para ficar claro, é a parte que é a parte que a viúva, no caso, no exemplo que ele deu, que já tem o direito, já tem o imóvel, a propriedade já é metade dela, então não incide o imposto. Porque ela não vai receber de herança, já era... Já é herança dela. Já era de direito. Já é a propriedade dela. Exato, né? É só metade do patrimônio que vai para a herança. Então é 4%, em geral não. O valor do ITCMD em São Paulo é 4% sobre a totalidade do patrimônio, e aí dividido por herdeiros. Então cada herdeiro vai pagar o seu ITCMD sobre o seu quinhão, né, que é a sua parte na herança. E nos outros estados tem isso. Às vezes você tem que fazer um procedimento administrativo perante as fazendas locais, né, fazendas estaduais, para fazer a avaliação e o cálculo do imposto causa-mortes, para então trazer para São Paulo para comprovar que você recolheu o imposto em todos. Como fica o extrajudicial nesse caso, então? Da mesma maneira. É feito o cálculo usando o critério. Então, se gera um processo administrativo, dependendo do estado, junto à fazenda estadual local, para fins de avaliação do bem e cálculo do imposto. Aí é feito a avaliação do bem e o cálculo do imposto, aí vem um documento de arrecadação daquela fazenda. Outro dia eu estava estudando, era na Bahia. O falecido vivia na Bahia e eu estava orientando sobre uma discussão que era entre a madrasta e os enteados, né? Que é Ele era comum. extrajudicial? Eles estavam querendo fazer extrajudicial e aí estavam nessa discussão. E aí, o que eu acabei descobrindo, porque eu não milito lá e não é comum atuar lá, que ela precisou fazer um procedimento para avaliação da empresa do pai e que a Fazenda Estadual da Bahia avaliou a empresa que ela achava que valia R$100 mil, é um escritório de contabilidade, foi avaliado por R$280 mil pela Fazenda. Aí, assim, e ele adotou uns critérios. Não tem como contestar. Ele né? adotou critérios contábeis lá, Sim. Enfim, dentro do balanço. Aí a importância de ter isso daí, essa documentação organizada, mas foi atribuído um valor lá para eles e aí vai incidir o imposto e lá, se não me falha a memória, na Bahia já é escalonado, esse progressivo. Então, quanto maior o valor da herança, maior o valor do imposto. Então, se você está fazendo um inventário aqui com bens espalhados, o custo vai ser maior, inclusive de trabalho, né? Porque eu vou ter que comparecer na fazenda local, fazer a avaliação. Eu sei, em Minas Gerais, é feita uma avaliação do imóvel. Então, vai um fiscal visitar o imóvel. Esse imóvel faz a avaliação, volta para o procedimento, atesta lá que visitou e fiscalizou o imóvel que vale tanto e, portanto, o tributo é tal. Mas aí teria o custo desse fiscal também. Não, do fiscal não. Isso está dentro do trabalho dele, que quando é submetido a herança, falou que tem uma herança, ele fazer essa fiscalização, é do trabalho dele. O lucro é do Estado que vai receber a arrecadação, do tributo, né? Esse que é muito superior ao trabalho dele, né? A execução do trabalho dele. E aí, assim, o judicial tem uma regra que você tem que fazer no lugar do último domicílio do falecido, como regra.
O extrajudicial, que é em cartório, você pode fazer em qualquer cartório do Brasil. Então, por isso que eu falei, às vezes tem essa concorrência fiscal e a pessoa, dependendo do patrimônio, escolher fazer num estado onde a incidência do ITCMD é menor. Também a escritura, se é extrajudicial, cada estado tem uma tabela de custas. Então, os custos da escritura é conforme cada estado. Então, tem estados que a escritura custa mais barata. Aí tem que fazer essa avaliação entre... É um levantamento... O imposto mais as custas. Lembrando que os imóveis, essa parte de imposto, ela é calculada conforme a regra estadual, conforme cada estado, exatamente. E depois o registro também, né? Aí termina... Quando tem imóveis ou empresas, você tem que fazer depois os registros imobiliários, porque o inventário só termina quando está no nome do herdeiro, né? Então tem uma falha assim, eu terminei o inventário. Mas não registrou. O inventário ele não acaba com a gente chama homologação da partilha. Porque a homologação da partilha atribuiu o quinhão de cada um. Aí eu tenho que pegar aquele inventário, aquele formal de partilha ou a escritura de partilha e registrar em cada cartório de imóveis competente, que pode ser em outros estados. Eu tenho que levar a cópia da escritura e pedindo a cada um o registro. E aí pagar mais esse valor do registro. E não é incomum, apesar de que quando é realizado em cartório extrajudicial, eles são mais criteriosos de só fazer inventário sobre os bens imóveis que estão todos certinhos no registro imobiliário. Às vezes eles até exigem que você faça uma regularização do registro imobiliário antes de fazer o inventário. Exato. Então, é mais difícil não funcionar. Agora, o que é muito comum, a gente faz o inventário judicial, expede lá o formal de partilha, que é o documento que eu vou registrar, então, a partilha, leva no cartório de imóveis e o cartório de imóveis começa a vir com exigência. Cadê a certidão da mãe no dia que nasceu? Fala, tinha 80 anos, eu não tenho esse documento. Eu estou brincando aqui porque às vezes a gente se depara com exigências que são meio despropositadas, entende? Porque, infelizmente, a gente tem que se submeter a cada registro de imóveis e aí cada registro de imóveis é uma visão que compete ao seu oficial. Né? E por já ter lidado com inúmeros, a gente até antecipa. Falou, a gente faz o inventário, expede formal. Depois tem a fase de registro, que é um outro trabalho. O inventário, na parte de honorários, ele realmente se encerra com um formal de partilha. E normalmente eu brinco de me gabar de dizer, eu faço um inventário que você vai registrar o formal, porque fazer inventário que você não registra o formal, você tem que voltar no inventário, corrigir o inventário, retificar o inventário. Então, é muito importante que o profissional faça o inventário, quando é judicial, muito certinho, porque senão não registra. E aí você não conclui o inventário. A gente ouve muito essa história também. Ele não registrou o inventário. Nossa Senhora. E a oportunidade de fazer é quando conclui. Porque se você deixar para depois, as regras... Muitas vezes as regras mudam sobre as exigências que os cartórios fazem. Muitas vezes é por segurança ou por informação. E trava a venda. As vendas não ocorrem por causa disso. E é um lance por economia, né? Porque a pessoa fala, eu só vou registrar o dia que eu vender. Só que no dia que vai vender, não dá registro. E aí começa todo o pepino de novo. E aí perde a venda? Não perde a venda. É muito comum. Eu ouço muito. O camarada ele tá querendo aquele imóvel para 30 dias, 60 dias, não um ano. Né? Por isso que é legal que a gente tem a opção de fazer o inventário na hora de vender, como a gente estava falando, conversou outras vezes, mas porque o cartório extrajudicial, por ser muito criterioso, é muito difícil não registrar. Porque ele exige que a documentação esteja muito em ordem. Então, ele vai avaliar antes. Eu, recente, fiz uma escritura em que um dos imóveis ainda era em transcrição. Ele falou, você precisa abrir a matrícula desse imóvel para eu fazer o inventário. Transcrição era o termo que se usava antes de falar que agora é matrícula. Eu cruzei com muita matrícula. Transcrição, né? Transcrição. É que esse registro imobiliário, antes da Lei de Registros Públicos, que é a LRP, o registro chamava-se transcrição.
Depois da Lei de Registros Públicos, que é de 1973, tem aí lá, né? E as averbações de casamento? Então, mas aqui na regra anterior... Que às vezes tem gente que também é outro problema, né? Das pessoas não correrem atrás dessas averbações, né? E aí, na hora de vender, aparece faltando averbação, faltando o registro do inventário. Aí acaba deixando o negócio acontecer. Isso, para mim, é uma economia tola, né? E aí, concluindo aqui sobre as custas, então você vai ter os impostos, esses emolumentos que estão ligados ao cartório e honorários, em geral, a gente segue a orientação da tabela da OAB, né? Que sugere de 6% a 8% os inventários extrajudiciais, que é um trabalho mais simples, e se for judicial ou litigioso, entre 8% a 10% sobre o valor de cada quinhão. Então, se são vários herdeiros, eu represento determinados herdeiros, eu vou receber sobre o quinhão de cada herdeiro, não é? Não é sobre todo o inventário, exatamente. Não, agora se você pegou todo o inventário, aí... Se você representa todos os herdeiros e faz o inventário completo, o cálculo é feito sobre o inventário total. Agora, se for só de um herdeiro, no caso são 3 herdeiros, você vai pegar, no caso 33, 33, 33, né? Exatamente. Aí vai fazer o cálculo com base nesses 33%. Exatamente. Na parte, honorários... na herança recebida do cliente, exato. Ou dos clientes. Você pode pegar 2 clientes, né? Ficar com 2/3 e 1/3 ser para outro colega. Então aí você calcula os honorários sobre os herdeiros que você representar. E geralmente esses honorários são pagos logo no início, são negociados? É tudo uma combinação. Em geral, a gente pretende a quitação até a conclusão do inventário, né? Então, eu falei, abrir o inventário já começa, vamos dizer, para o advogado já tranquiliza, né? Porque ele vai ter que finalizar esse inventário, né? Quando a gente consegue representar todos os herdeiros e ter a condução do inventário, né, sob todo o nosso controle, dá para ser fixado uma forma assim de atuar, né? De receber ou parcelado ou em etapas, né? Uma entrada para abrir o inventário, uma intermediária e um valor no final. Tem colegas que cobram integralmente o valor no início do trabalho, enfim. Aí vai da combinação com os clientes. O que eu faço diferente só é quando existe inventário litigioso, que infelizmente inventário litigioso é uma situação que é imprevisível, o término do processo, porque são discussões... Gente, o litigioso para português simples, é a briga entre herdeiros. Isso. Então, inventário com briga entre herdeiros, a gente acaba se estendendo no tempo de condução do processo muito além do que é previsível ou do que é previsto. E nesses casos, a gente costuma cobrar uma manutenção, porque realmente a gente vai ficar... Porque se levar casado, 25 anos, você vai levar 25 anos. Cobra até por horas, né? Às vezes, existe alguns forma casos. De cobrança de honorário por hora trabalhada. Também é previsto. Por quê? Porque eu já participei desses... Eu sempre no meio desses inventários. Eu nunca participei do inventário do começo ao fim. Mas no meio eu sempre atuei. Às vezes vai um dos herdeiros no escritório e quer passar horas, você vira psicólogo, né? Isso acontece. Mas assim, no exemplo que eu estava comentando, quando são bens em diversos locais, às vezes demanda diligências nossas, entendeu? Para realizar em outros locais, em outros estados. Então, às vezes é previsto honorários para estas situações. Então, uma coisa assim, fazer o inventário lá do escritório, conduzindo, calculando, elaborando todas as petições e etc. Às vezes eu tenho que ir lá acompanhar um despejo, fazer uma diligência na junta comercial, ir num banco, apresentar um ofício, ou seja, fazer atividades que extrapolam que é a condução do inventário e vai para a administração do inventário. Então, você tem um inventariante, como que funciona legal? Quando tem uma parceria entre o advogado e o inventariante. Aí funciona bem o inventário. O inventário que eu fiz de maior número de bens, que foi o meu inventário mais trabalhoso, era sobre um finado que ele tinha adquirido um loteamento. E daí no inventário dele tinham
298 lotes. Nossa. Foi o maior número de imóveis que eu já fiz declaração no inventário. Apesar de ser lote 1, quadra 20, tal. Lote 2, quadra 20, né? Ser super repetitivo, mas é hiper trabalhoso, porque você tem que fazer certinho cada um, descrever perfeitamente. O tamanho de e depois todos fazer eles. os cálculos. No caso, cada um. Aí uma outra curiosidade, a despeito da incidência das custas e dos tributos, e da regra total do inventário, ela vale a data do óbito. Então, por eu já atuar já há algum tempo e ter, às vezes, casos de clientes que chegam com parentes falecidos antes de 2002, que é quando passou a viger o novo Código Civil, né? 2003. Então, você aplica as regras que vigiam anteriormente. A regra do inventário é a regra que valia na data do falecimento. Então, só para ter uma ideia, em 97 era outro Código Civil, então as regras de divisão eram um pouquinho diferentes e era outra legislação tributária, tanto de custas processuais como de ITCMD. Então, eu tenho que pegar a regra daquela época e calcular aplicar como era que funcionava naquela época para calcular o ITCMD e as custas judiciais. Antigamente era 1%, por exemplo. 1% do Montemor, que é o total da herança. Então, hoje tem uma tabela escalonada. Então, progressiva. Exatamente. Então, tem que saber essas regrinhas assim também para saber como aplicar e saber calcular. Porque é bastante comum essa pergunta. Quanto que eu vou pagar de imposto? Quanto custa fazer o inventário? E esses custos vão variar muito de acordo com a situação do patrimônio. Né? Sim. Não dá para dar um valor final, é impossível. Não, porque assim, você tem que apresentar todas as negativas de imposto. Então, se o sujeito tiver uma dívida de imposto de renda, tem que resolver. Aí tem um processo administrativo ou tem uma ação judicial. Eu fiz uma que eu tive que entrar com uma ação judicial que tinha uma pendência de imposto lá devida. Falava devia R$150 mil de imposto de renda, de uma dívida antiga que nunca foi cobrada. Ela estava prescrita. Então, assim, ou ele pagava a dívida ou o que a gente fez? A gente entrou com uma ação para declarar que não devia aquela dívida. Estava prescrita. Para ter a CND da Receita Federal e fazer o inventário. Prescrita aqui, acabou, não se pode cobrar mais. Cobrar mais. Então, por exemplo, teve esse custo extra de uma ação judicial para declarar prescrito para a gente conseguir... No meio do inventário. Antes de começar o inventário. Para concluir o inventário. Para concluir o inventário. Então, varia de acordo com essa demanda toda, esse universo aí. Não existe um valor fixo, lógico, assim, não existe. Realmente... Porque às vezes você demanda uma regularização do imóvel, né? E a regularização do imóvel, como você falou, averbações de casamento, um óbito, um usufruto que deixou de baixar, aí tem uma metragem que está incongruente ainda, aí você tem que contratar engenheiro para fazer um croquis, para fazer a descrição do imóvel, para abrir uma matrícula, para fazer o inventário. Aí quanto custa? Eu falei, se eu considerar que eu tenho que regularizar um imóvel para fazer o inventário, vai custar o inventário mais a regularização do imóvel. Então, mesmo caso a caso, a gente tem que avaliar a situação patrimonial ou sobre de administração. Muitas vezes eu vou a bancos com ofício pedir extrato, compareço lá para solicitar documentação. Então, vai acrescentando trabalho, serviço, diligência. Sim. Cada caso é um caso. Aí vai muito de confiar no advogado que está contratando, né? Porque sempre vai ter alguns problemas pelo caminho, né? Do inventário, quando é um inventário maior, obviamente. Quando a gente está falando de um imóvel que às vezes você vê com o registro na mão, você descobre rapidamente se resolve ou não, né? Pois é. E que a gente lida, às vezes, com opiniões divergentes também, porque hoje a gente passa por uma situação de que a jurisprudência altera o que a legislação previu. Então, sobre herança entre companheiros ou entre cônjuges, tem alguns artigos lá que definem a atribuição, qual que é a ameação, como é que participa da herança.
E que isso aí acaba afetando também no custeio do trabalho, né? Ou no custo da própria atribuição. Se ela era meeira, ela não é herdeira. Então a meação não entra no custo do causa-mortes. Agora, se ela não era meeira, então todo o patrimônio vai para a herança, então vai pagar 4% sobre todo o patrimônio. Porque o viúvo ou a viúva, né, que não é meeiro, ou seja, que não comprou junto o bem, né, na comunhão parcial, no falecimento do que era o único proprietário, ele passa a ser herdeiro. Então, ele não é meeiro, não tinha meação, mas vai ter a herança, vai concorrer com os filhos comum do Como casal herdeiros. ou com os pais, com os herdeiros. Vai concorrer com os herdeiros. É isso aí. É isso aí. É isso Obrigada, aí. Marcel, pela participação. Obrigada, Dr. Fábio, Eu que pela agradeço, foi um participação. prazer, estou à disposição. Volte mais vezes. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida sobre inventário, manda um e-mail para o Dr. Fábio, fabio@tancred.adv.br. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.